Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. E hoje eu tô com o Dan Agrias, que eu acabei de conhecer, onde o Dr. Lucas está ausente, né? Ele está num curso lá na Unifesp, ele não veio. Mas eu acabei de conhecer o Dan e por ser amigo do Lucas, ele já é meu amigo também. Dan, eu queria que você se apresentasse para a gente poder entender o que você faz. Eu sei o que você faz, mas eu queria que você se apresentasse. Eu sou um terapeuta tântrico, é basicamente isso. Só que isso desmembra para tantas coisas, tanto terapias individuais, como cursos privativos, cursos em grupo, principalmente retiros tântricos para casais. É isso que eu faço praticamente todo mês. E qual é o objetivo desse retiro tântrico? O que é o tântrico? Tá? Eu acho que a gente tem que Voltar. voltar para a base. Volte. Tantra é principalmente uma tentativa para refinar a percepção do corpo, dos sentidos, das emoções, para que dessa forma, eu lidando melhor comigo mesmo, eu consiga me abrir para o outro e receber o outro. Então, tudo que parte daí, seja um entendimento através do atendimento, né, ou através do retiro tântrico para casais, que a proposta é refinar a qualidade da intimidade e da conexão com o parceiro. Mas tudo parte desse refino individual. Então, o Tantra, aqui no Ocidente, eu costumo dizer que é uma espécie de licença poética, sabe? Porque o Tantra básico, o Tantra original, a gente pode defini-lo como aquilo pelo qual o conhecimento se expande. Olha que interessante. Aquilo pelo qual o conhecimento se expande. A gente pode definir isso como uma ferramenta, um instrumento, um livro, um aparelho celular. Aquilo pelo qual o conhecimento se expande. Quanto mais conectado comigo eu estou, mais fácil eu me conecto com as pessoas, porque aí eu consigo desenvolver a empatia, né? Eu consigo analisar que aquela grosseria ou aquele amor está vindo de um outro lugar. A gente está num momento tão para fora, né? A gente estava falando agora em off, né? A gente está muito para fora. Como é que a gente faz para estudar para dentro? Então, o Tantra ele vai nessa linha de refino, como eu disse. E o Tantra, ele consiste nessa teoria e uma das vertentes tem a ver com a parte de massagem, de toque, de percepção. Na minha experiência, eu sou ginecologista, a maior reclamação das mulheres em relação ao casamento é que o sexo para o homem, muitas vezes, é uma válvula de escape, um ato mecânico, instantâneo de alguns minutos. Então, ontem atendi uma paciente, ela é muito engraçada. Ela fala, tô eu lá com meu namorado, aí ele já quer ir para lá, ele começa a apertar assim, como se fosse um botãozinho para lá e para cá, achando que eu vou ficar entusiasmada. Aí ela me falou assim, ele não entende que tem o toque, o quanto ele toca meu cabelo, meu rosto, né, meu colo, é muito mais excitante do que qualquer toque genital. Isso é verdade? Nossa, a gente não aprende. A gente não aprende a sentir. Como é que sente? Por exemplo, tem uma coisa bem interessante, que é esse gap de tempo de quando o clitóris foi descoberto, a anatomia do clitóris, e quando o vibrador foi descoberto. O que você acha que veio primeiro? O vibrador. Quando? Veio na época do tratamento das mulheres estéreis. Quando o clitóris foi descoberto, a anatomia, em 2009. Então, olha, peraí, como assim? Pega um vibrador e coloca em qualquer lugar? Olha que a gente nem treinou, hein? Não é interessante isso? Poxa, 1890 o vibrador, 2009 o clitóris. Olha, é um gap absurdo. Então, até mesmo essa ideia, essa tentativa, né? Jogar isso para os homens, a gente não sabe. Eu acho que falta a gente assumir isso. A gente não sabe, a gente não estudou, a gente não aprendeu. Isso a rede de apoio que vocês têm, eu tô vendo a minha filha crescer com as amigas, a minha esposa falando com as amigas, eu não tenho isso. Eu não conheço um homem que tenha isso, uma rede de apoio. Se você falar para a tua amiga, para as suas amigas, para as suas colegas de trabalho, para as tuas pacientes, olha, estou com uma dificuldade na minha relação, não estou sentindo mais prazer. Imagina um homem falando isso para um grupo. Vocês não falam? Não tem essa rede, então é muito difícil aprender. Eu acho que agora, nesse momento,
nesse momento da internet, onde está tudo tão exposto, tá mais fácil. Eu não sei se eu diria os homens, porque lá, no nosso espaço, no Método Agra, a gente recebe cada vez mais homens querendo não só aprender, porque até nos cursos que a gente fala, eu ensino técnicas. Eu não vou colocar aqui para você manobras mirabolantes de massagem tântrica, toca aqui, não. A gente precisa aprender a observar reações. Existem respostas do corpo. Isso que a sua paciente disse é verdade. Tem outras áreas, até a ideia de zona erógena. Se a gente olha objetivamente, isso nem existe. A gente sente dor, sente frio, sente calor no corpo inteiro. Por que não prazer? Então, quando a busca, não pela performance, mas a busca pela conexão acontece, todo homem, toda mulher, toda pessoa que se relaciona, ela fica tão feliz porque ela, no fundo, ela quer proporcionar algo maravilhoso. Quem não quer ouvir, nossa, sair com você foi maravilhoso, eu não tiro você mais da minha cabeça. Quem é que não quer ouvir isso? O que eu percebo é que existe cada vez mais pessoas nessa busca em proporcionar algo de qualidade. Claro que tem pessoas que não, que só pensam nelas, mas eu percebo um aumento nessa busca e essa reclamação da sua paciente, ela é bastante comum. Será que você fala isso, né? Eu tenho um gatinho que é filhotinho, desse tamanho. E assim, o que mais a gente gosta lá em casa, meu marido, por exemplo, não queria gato de jeito nenhum, tá apaixonado pelo gato. Quando você pega o filhotinho e faz um carinho, ele começa a ronronar. Então, ele te mostra o quanto ele tá feliz em estar com você. Eu acho que a conexão do toque e do prazer tem a ver o quanto eu entendo do outro, mas ver o outro feliz, retribuindo, isso é um verdadeiro casal, não é? É nessa conexão que vocês querem chegar. A gente entendeu com o tempo, porque eu tô casado há um tempo. Quanto tempo? 18. Ainda é bebê, ainda é bebê. Tem essa coisa dos relacionamentos líquidos, né? A gente entendeu que é preciso desenvolver uma espécie de relacionamento artesanal, sabe? Poxa, eu me feri no passado, nas minhas relações. Poxa, mas foi com outra pessoa. Essa aqui, será que com essa pessoa, com o meu parceiro, com a minha parceira atual, eu não consigo desenvolver algo único? Então, quando existe esse interesse, é bem fácil vivenciar coisas como esse gatinho aí. Não é? Por que ele sente isso? Por que ele faz isso? Ele realmente está aberto. Ele não está performando. E você ele está lá também. Ele se sente seguro. Para a gente, essa é a palavra, quando a gente fala sobre o segredo do prazer. Principalmente quando se fala de prazer feminino. O segredo do prazer feminino. Nossa, o que é isso? Sensação de segurança. Perfeito. Só isso. É o que toda mulher quer. Pois é. E eu homens? Porque o que a mulher quer? A mulher quer ter alguém que ela possa falar, sentir, gemer, gritar, morder, fazer o que ela quiser e ter certeza que este homem não vai expor isso, né? Então, eu vejo assim, eu atendo muita adolescente também, que elas vêm e falam assim, estava tendo um relacionamento com fulano e aí todo mundo ficou sabendo. Primeiro que este homem não é respeitoso. Segundo que você gera uma cicatriz de insegurança na mulher, né? Você estava lá se entregando para aquela pessoa, você estava lá sendo quem você é e você foi exposta. Então, acho que o sexo para algumas pessoas é uma afirmação do que eu queria mostrar para os outros. E eu acho que no mundo ocidental, o sexo ele começa a ser uma moeda de troca, né? Eu sou mais homem porque eu transo muito, porque eu pego todo mundo. E no mundo oriental, eu sinto... Eu li Kama Sutra já umas 5 vezes. O Kama Sutra, a história, não o Kama Sutra só de fora. E aí você vai vendo que aquilo é uma história de como você desenvolve intimidade. Sim. A minha iniciação tântrica foi lá, foi em Khajuraho, nos templos do Kama Sutra. E você percebe que fica claro, assim, é o lugar que você vai, você começa a estudar, você tem aquela coisa maravilhosa e pensa, eu não sei nada. Assim, eu nem sei, eu nem vislumbrava o que eu não sabia, de tão longe. Que a gente estava. Até mesmo a lógica, né, a base de tudo, o sexo. Né? Na raiz, é sectos, é separação. Já começa aí.
A gente se separa, olha, a gente vai ter aqui uma experiência sexual, vamos transar, você aí, eu aqui, boa sorte, vamos ver quem termina primeiro. Aqui é meio que assim. Lá não, primeiro essa percepção de segurança, né? Essa conexão com o corpo, com a respiração, baixar mesmo, né? É aí onde entra uma espécie de fusão do Tantra milenar com a terapia tântrica, que eu realmente entendo como uma licença poética, né? Porque são muito diferentes. Mas essa fusão acontece aí. Peraí, primeiro o corpo. Deixa eu chegar, deixa eu me preparar. Quando existe esse acerto na comunicação, lembra daquele livro, O Corpo Fala? Sim. Eu brinco muito com esse livro. É verdade. O corpo fala, mas quem escuta? A gente precisa aprender a escutar de fato o corpo, porque em algum momento você vai chegar em casa e a tua esposa, o teu marido, vai querer um carinho, vai querer um momento, mas você teve um dia super estressante. Poxa, mas eu tenho... É meu papel. Isso precisa acabar. E como é que isso acaba? Com uma comunicação, com um alinhamento, com essa ideia de relacionamento artesanal, por exemplo. O Tantra fala principalmente de comunicação. Essa comunicação comigo, com o outro, com o todo, porque aí de fato eu percebo o que está acontecendo. Não é só um encaixe de genitais, um encontro de genitais, uma coisa... Quantas e quantas vezes, quantas pessoas que assistem aqui, quantas pessoas já tiveram sexo, às vezes com a pessoa que queria, e aquela Foi sensação... uma droga, né? Não é estranho? Não é Por que isso Você acontece? idealizou aquela pessoa, né? Fala assim, não, ele vai fazer assim, ele vai me beijar. E não. Ou não tem liga, né? Não tem aquela química. Tem uma brincadeira que a gente diz lá, né? Que é você entender o tamanho do seu pé. Quanto você calça? 36. 36. Sabe aquele sapato maravilhoso, Louboutin? 34? 31, 30, 32. Você topa? Um sapato bem menor? Você topa? Não, né? Eu não topo. Porque eu tenho muita dor no pé. O sapato, para mim, é artigo de luxo. Tem que ser confortável. Mas é um Louboutin, você não quer? Não. Não, por que não? Porque ele vai me causar dor. Vai andar estranho. Vou andar doer, estranho. até as costas vão doer, né? Por que você não aceita? Porque você sabe exatamente o tamanho do seu pé. Exatamente. Quando a gente refina essa percepção para o nosso coração, para as nossas emoções, não. Eu preciso de uma pessoa que tenha esse perfil. Sabe? Não é desse jeito, essa altura. Não, olha, tem que ter esses valores, esse perfil, porque senão fica apertado, vai me machucar. Quando a gente tem esse entendimento sobre nós mesmos, fica mais fácil. Mas é que acho que o problema da paixão é que quando você se apaixona, você idealiza a pessoa. E você não vê a pessoa como ela é. Você vê a pessoa como você acha que ela deveria ser. Aí você vai no relacionamento e continua achando que ela vai ser como você quer. Mas ela não vai mudar. O problema sempre é isso, né? Sempre é a idealização. As pessoas idealizam demais. Então, eu sempre falo para minha filha, você não precisa de um homem bonito. Você não precisa do cara que é mais popular. Falei, você precisa de um homem bom. Um homem que te cuide, que te trate bem. Porque mulher tende a gostar do cafajeste. Isso, assim, eu tenho um monte de paciente. Então, elas gostam do cafajeste. Eu falo, mas por quê? Não sei. Esse é um mistério. Me conta. Eu também não sei. Elas falam assim, gostam. Falo assim, mas... Aí eu falo para elas, mas você não tá... Eu tenho muita intimidade com 90% das minhas pacientes. Falo, você não tá vendo que é um cafajeste sem vergonha? A sala fala, eu sei, mas eu gosto dele. Eu falei, por que não gosta do outro? É que o outro... Vou dar um exemplo. Meu marido é careca, por isso que eu posso falar. Porque ele é carequinha, né? Ou tem cara de vovô. Mas ele te trata bem, ele te cuida. Por que as pessoas ficam, né, nessa busca eterna daquilo que não existe? Tem uma frase bem antiga do Tantra. Diga. Assim, Agora estou ficando curiosa. O que está aqui, está lá. O que não está aqui, não está em lugar nenhum. Olha que interessante. É sobre amor. O amor que está aqui... está lá. Está lá. O que não está aqui, não está em lugar nenhum. Então, às vezes, a gente encontra um emprego, encontra uma pessoa, encontra um lugar, encontra um veículo que você quer, mas eu quero o próximo, Quero sempre mais. Essa percepção é mais um reforço da importância do autoconhecimento. É isso mesmo. O que eu preciso é 34. 30, não é 36, é 34. E no relacionamento, o que eu preciso? Eu preciso de aventura. Então, tem que ser alguém que tem esse tipo de trabalho, esse tipo de vida. Mas a pessoa gosta de aventura e fica com
contador. Nada contra o contador. Mas é uma Sim, pessoa não, que tem um entendi. outro perfil. Não é? Então, claro que não é simples. A gente está falando... Está numa conjectura que a gente está idealizando. Mas eu imagino que... Então, você está me dizendo que os opostos não se atraem? Os opostos se distraem, né? Ah! Eu também acho. Quem foi que falou isso? Eu achei maravilhoso. Esqueci o nome da pessoa que falou isso. Os opostos se distraem. Né? Porque as pessoas sempre procuram no outro aquilo que elas não têm. E se você não tem aquilo, é muito difícil. Então, começa desde com a parte sexual. Então, às vezes, a mulher que gosta... Vou brincar, né? Do cafajeste. O cafajeste é o cara que quer estar sempre conquistando. Então, ele busca uma mulher que tenha uma percepção sexual diferente daquela mulher muito romântica. Porque uma mulher muito romântica quer ser cuidada, né? E ela não quer estar sempre surpreendendo. Ela gosta daquelas coisas bem programadas, né? Você sabe que vai ser aniversário de casamento? Eu tô chutando. Vou receber flores, vou estar bem. O cafajeste, né? Que é o que encanta toda mulher, é o cara que sabe seduzir, mas ele não quer conter, né? Ele não quer segurar. Mas um dia ele arranja uma que dobra ele. Essa é a esperança, né? Sempre essa é a esperança. Não, muito interessante mesmo. É algo que eu também não consigo entender o porquê. Das mulheres gostarem dos cafajestes? Também não. Mas então, eu sempre falo isso para minha filha. Procure um homem bom. Um homem que goste de você, que te trate bem, né? E eu falo isso para os pacientes. Mas a maioria ouve, mas tem gente que é teimosa. Qual a sua maior queixa no consultório? Sobre a parte sexual, sobre a parte de conexão, principalmente. Conexão. Sobre a parte de conexão. Assim, vou falar para você que 90% das mulheres reclamam que muitos dos homens não investem o tempo necessário na preliminar. Então, o homem, ele começa a relação. Então, você está lá na relação. Então, ele já começa a navegar pelos Países Baixos achando que eles já estão enchendo o mar. Mas o mar não está cheio. A mulher não está lubrificada, porque a mulher demora para lubrificar. Isso muito mais perto da perimenopausa. Depois dos 38, 40, o tempo de lubrificação começa a ser maior, né? Então, eles querem que lá esteja inundado. Não está. E aí ele começa, não tá bom? Você não tá gostando? Então, aí a mulher fica mais apreensiva ainda. Porque fala assim, até que eu tô gostando, mas não tá respondendo, pressão, né? Então, existe uma falta de hormônio, existe uma lentificação na resposta, e aí ele começa a te pressionar. E aí, depois, acontece o inverso. O homem começa a envelhecer, o tempo de ereção começa a diminuir. Desculpa, aumentar, né? A latência entre o início começa... E aí ele começa a querer cobrar da mulher que ela chegue rápido, porque ele já não sustenta uma ereção. E aí os casais começam a se separar. E uma grande parte desses homens vão ter cirurgias de próstata. Uma grande parte desses homens evoluirão com disfunção sexual e não vão procurar o médico. E eles não estão nem aí para a mulher. Isso eu posso te falar que é uns 40% daquelas minhas pacientes com mais de 60 anos, em que o marido tem uma disfunção sexual e ele não está nem aí. E eu brinco com elas, mas sexo não é só penetração, né? Tem tanta coisa para fazer. Não, meu marido não gosta de vibrador. Como não gosta? Ele já usou, né? Então, assim, como você vê a parte sexual neste envelhecimento funcional, nessa frustração que o corpo não é mais o mesmo, do ponto de vista tântrico seu? É preciso respeitar o momento. Quando a gente está aqui, querendo ter a performance da adolescência... Ai, maravilhoso. É a frustração, é a combinação perfeita, são os ingredientes perfeitos para a frustração, porque tudo é maravilhoso agora. Essa competição, essa comparação é o caos. Então, partindo daí. E a gente pode evoluir para essa parte de um aprendizado da percepção do outro diferente. Falando do ponto de vista do prazer mesmo. Quando a gente... Existe um toque muito antigo chamado toque de pluma, toque de borboleta. Já viu esse toque? Já. Tem pessoas que se chamam de sensitive. Tem vários nomes. A massagem clássica, ela começava assim. Quando a massagem convencional, ela começou,
Ela começava Isso, assim. isso mesmo. Isso aqui era uma permissão. É um pedido de autorização. Posso fazer massagem em você? Em algum momento, não tão distante daqui, 95, 96, me lembra de falar da história do Tantra aqui. Tá, Chegou aqui. pode lembrar. Se eu não lembrar, a Roberta lembra. É isso aí. Vale a pena. Então, acharam muito interessante. E se a gente continuasse com esse toque aqui? Foi assim que começa. Esse é o início da massagem tântrica. Mas, quando a gente faz esse tipo de toque, acontece uma comunicação bem interessante ali. É como se a nossa mente não soubesse o que é esse tipo de toque. Se eu fizer aqui, se você fizer em mim, se eu fizer em você, você vai falar, nossa, que legal. Eu vou falar, nossa, que legal. Mas se alguém por trás fizer, a gente vai tomar um susto. Ainda não tem aquela organização, né? Uhum. Perfeito. Pegou aqui, né? O axônio entendeu, né? Levou lá pro neurônio. O neurônio, que raios é isso? O que está acontecendo? Que coisa boa é essa? O que é isso? Aí eu até brinco, né? É como se essa mensagem chegasse, ele fica perdido e começa a conversar com outros neurônios ali. É carinho, relaxa. Aí o corpo relaxa. Só que quando relaxa tudo. E aí começa aquele processo muito interessante de emoliência, que é a lubrificação. Uhum. É a lubrificação entre os tecidos. Esse estudo, ele é maravilhoso, é do Wilhelm Reich, da década de 20, olha isso. Ele começou a estudar o orgasmo, acabou preso. Outra história, deixa eu voltar para cá, que tem história pra caramba sobre essa lógica do prazer. Esse tipo de toque, né, que promove esse aumento da emoliência, que é um processo de lubrificação, prepara o corpo para o avanço da bioeletricidade. E o que é orgasmo, a não ser, senão um disparo bioelétrico. Então, quando se vai... não, o ponto é aqui, o ponto é ali, você despreza todo o corpo. Quando você acorda o corpo totalmente, a sensação é outra, a percepção é outra, mas o segredo nem está no toque, está na percepção. E naquele momento de intimidade e silêncio também, não? Exato. Aqui, tá vendo que só isso, né? Virou meio que uma coisa comum, né? Não, a preliminar... Calma. Preliminar ela não é importante, ela é fundamental. Uhum. Pra gente é a mesma lógica de fazer café. A mesma lógica, o café antigo, lembra? Uhum. Esquenta a água, coloca o pó, coloca tudo certinho aqui no filtro, tem a garrafa ali, aí depois você degusta o café. O degustar é o orgasmo. É o final. E não é o objetivo também. Tira qualquer coisa dessa equação aqui, não tem café. Não é o objetivo também, perfeito, exatamente. Tira qualquer coisa da equação, não sai um bom café. Mesmo que exista um orgasmo, vai ser péssimo. A gente tem, né? Os cases de sucesso, eu tenho uma ex-freira de 78 anos. Ai, que lindo. Ninguém me convence hoje, não, com o avanço da idade ou com a vida, você não tem mais prazer. Hoje, ninguém me convence. Se a pessoa, ela se interessa por esse desenvolvimento, e não é algo pro tantra, qualquer linha de desenvolvimento que ela queira começar a se investigar, começar a se descobrir, começar a se desenvolver dentro da própria percepção, ela vai até desprezar, ela vai olhar para o passado, para a adolescência, onde ela achava que ela sentia muito prazer, ela vai sentir orgulho hoje. Então, para a gente, né, lá no Agra, o segredo dessa frustração é essa comparação. Por que não é bom hoje? Hoje é maravilhoso. Hoje é muito melhor. Muito não melhor. tem comparação. Posso falar? Não é? Muito melhor. Faz sentido? Todo. A intimidade... Eu sou casada há mais de 30 anos. Que legal, vou chegar lá. É que você ainda é mais novo. Então, assim, esta intimidade construída ao longo dos anos te permite ceder e ser invadido ao mesmo tempo, né? E te permite coisas novas. Então, né, muitas vezes as pessoas acham que uma boa performance sexual é ter um grande número de parceiros. E, na verdade, uma boa performance sexual é ter muita intimidade, né? É você ter crescido junto com o outro. E ninguém vai me convencer de coisas diferentes, porque quando você tem muita intimidade, você consegue introduzir no relacionamento coisas novas. Você não precisa aprender com o outro. Você falou que faz jiu-jitsu. Dá para evoluir nessa arte. Eu vou fazer um dia jiu-jitsu.
no outro dia eu vou fazer taekwondo, no outro dia judô, no outro dia eu vou fazer boxe. É isso, né? Essa coisa de aqui. Você não se torna um pegador, uma pegadora. Você se torna um largador. É verdade. Acaba não desenvolvendo absolutamente nada. Pro prazer é a mesma coisa. Pro prazer não, né? Porque o prazer ele é só ele é um veículo para as relações. De alguma forma, a gente caiu nessa armadilha. TV, cinema, rede social, que é bonito, que é legal sair pegando todo mundo. E não é. Do ponto de vista da satisfação, é tão pouco, né? A gente definiu isso lá no nosso espaço como paradoxo do inédito. Como é que eu faço? Bonito. Como é que eu faço para vivenciar o inédito sempre? Né? Um dia, minha esposa chega mais estressada, o corpo dela vai responder de uma forma diferente. Outro dia ela vai chegar mais feliz, né? Outro dia ela vai chegar mais eufórica. O corpo responde diferente. Então a gente consegue vivenciar o inédito. Eu não estou falando a gente, estou falando qualquer pessoa que tope mergulhar. E não precisa de um curso, não precisa fazer o que a gente fez, ir para a Índia, estudar. Não, é aqui, é só... Será que a gente consegue... A gente criou um e-book, né? Um e-book chamado Calendário das Delícias. Eita, vou ter que baixar isso aí, Roberto. Vamos lá. Calendário das Delícias. E a ideia é guiar de alguma forma, né? Mostrar como a gente fez e como a gente pratica algumas coisas que são relativamente simples, mas a intimidade, ela faz a gente esquecer da importância delas. Por exemplo, hoje vocês me convidaram para cá, para vir num podcast. Nesse podcast. Maravilhoso, estou adorando. Tá? Muito legal, muito legal, muito legal. Só que eu tô me preparando para vir para cá desde, sei lá, das 3 da tarde. Peraí, deixa eu organizar minha agenda aqui. A gente não faz isso com o nosso parceiro. A gente chega e fica, e dorme, e tá com o celular. Esse calendário das delícias é você colocar um dia específico. Olha, esse dia aqui é nosso. É o que eu chamo de agenda sexual lá no consultório. Só que não é só pro sexo. Sim, mas sabe? o nome que eu dei. Tá mas bom, é perfeito. Vou adaptar. Não, mas é exatamente isso. Porque eu falo pra ela, você tem que ter um dia com o seu marido. Sair pra jantar, ir pro cinema, né? Fazer uma coisa diferente. E quando as crianças são pequenas, te interrompi depois. Não. Isso também é muito importante. Porque a mulher tá cansada, tá amamentando, ela não tem tempo pro sexo, ela quer dormir. E alguém pode cuidar daquela criança, não precisa ser toda semana, mas a cada 15 dias, 3 semanas para o casal. E quando a gente está mais velho, as crianças estão maiores, é mais fácil ainda. Sim. Mas o dia a dia vai te consumindo o trabalho e você esquece de dedicar um tempo, né? Esse é o ponto, né? A gente acabou identificando isso. Qual é o motivo dos casais se separarem? A separação de um casal, ela é pela parte sexual ou é pelo convívio do dia a dia? Sexo segura casamento? Dentro do que eu observei. Sim. Estou observando. É por causa da distração. Distração. Não é um motivo, outro. A gente... aquelas mensagens maravilhosas, aqueles encontros maravilhosos, eles fatalmente viram amor, traz pão, amor, pega a criança. A gente se distrai desse cuidado. A partir dessa distração, vem todo o caos. Aí acontecem coisas diferentes para cada casal. Mas a gente esquece que aquele ali é o amor da sua vida. A gente esquece, a gente para de cuidar. A gente dá uma atenção para reuniões com uma pessoa desconhecida. Que, quem sabe, talvez eu vou conseguir uma parceria, hein? Mas pro amor da nossa vida, a gente se distrai. Esquece de falar eu te amo. Esquece de dar um beijo quando chega. Esquece de mostrar que ama. Como é... Eu lembro que... Eu brinco, né? Hoje, poxa, depois de anos... Eu me dediquei para ser um bom marido, mas a minha esposa casou com um idiota. Mesmo. Ela olhou em algum momento para mim e falou, para de falar isso. Me mostra. Isso foi com 2 anos de relacionamento. E foi aí que eu percebi que eu não sabia absolutamente nada. Sabe, a gente perde um emprego, bate o carro, alguém leva algo que é importante, a gente fica triste. Mas quando o relacionamento acaba, as pessoas... Parece que derretem, elas ficam tão tristes, mas a gente não cuida. Então, pra gente, lá, tudo depois,
vem assim que acontece essa distração. Ah, ela vai entender. Ah, ele vai entender. Não, não vai. Não, e você vai esquecendo e você acha que aquele casamento é para sempre. Pois é. Você fala, não, ele tá lá. nisso, A gente curioso, tem né? certeza. A gente não cuida porque a gente tem certeza. Ah, não, tô casada há tanto tempo, não vai me largar. Não sei, respondendo a tua pergunta, sexo não... Não segura. Eu ainda não vi. Se existe, eu ainda não vi. Sexo ou a falta de sexo não segura. É porque eu vejo muito no consultório traição, né? Assim, todo dia eu ouço uma história de traição. E eu sempre falo para os pacientes que o homem trai não porque ele ama a outra, é porque ele quer uma novidade. E aí ele quer uma mulher que não conheça ele. Porque a gente, como esposa, o que a gente começa a fazer? Você conhece tanta pessoa que você começa a criticar demais aquela pessoa, né? E o homem tem uma certa dificuldade em ouvir críticas, né? O homem, assim, você fala assim, não deixa a toalha aqui, você faz isso. E aí, quando ele conhece uma outra pessoa, normalmente essa outra pessoa não estou generalizando, mas eu estou falando da minha percepção, é uma pessoa que tem uma condição socioeconômica inferior à dele, ou um cargo inferior a dele, e essa pessoa, por não conhecê-lo, admira profundamente. Então vai falar, eu te amo, eu te admiro, você é maravilhoso. E o homem, principalmente, ele precisa disso. A mulher também precisa, mas se ela não tiver, ela aceita melhor. Né? Eu tenho essa percepção. Então, eu sempre falo para o paciente, o homem trai mais por uma questão de carência do que porque o casamento está ruim. 90% das vezes, a causa é essa. E eu sempre falo para elas, não separa. Não decide nada de cabeça quente. Porque o homem tem essa fragilidade. E, para mim, é uma fragilidade. Na qual o homem, quando muito questionado, quando a mulher se posiciona muito, ele não consegue entender que aquilo não é desprezo, não é porque não goste, é porque a mulher vai ficando exigente, né? Você já está tão bom, está faltando só isso aqui, faz isso aqui. Não sei, será que é só minha percepção viciada de consultório? Pode falar a verdade aqui. Pode ser. Não, pode ser, porque tem isso, né? A gente só consegue ver do nosso ponto de vista. São tantos outros, e dentro desse ponto de vista, tá certa. É isso que você tá vendo. Eu acho que falta o interesse do próprio homem em amadurecer, sabe? Eu não acho que exista uma justificativa para a traição. Né? Não estou justificando, estou falando situacionalmente. Justificar, eu não quero dizer uma aceitação. Tá. O motivo é esse aqui, sabe? Uma justificativa nesse sentido. Eu acho que existe essa dificuldade de... Não vou falar o homem, o ser humano. A gente... Olha, é isso aqui. E seguir nesse trabalho, nessa relação... A gente muda demais, mas eu acredito que seja por falta... É difícil ser adulto. Não tem um curso para ser adulto. Você mergulhou tanto para fazer o que você faz na tua profissão, eu também. Mas como é que é? Como é que são as relações? Como são os relacionamentos? Não existe uma coisa de fato profunda. Quando existe, é um pedaço aqui, é um pedaço ali, mas o que a gente faz, por exemplo, é uma ferramenta, mas é só uma ferramenta, que ela só pode ser utilizada e vai fazer diferença de fato, vai mudar, se a pessoa quiser. A gente fala muito disso. Esse é um trabalho para quem de fato quer melhorar. Olha, a gente tem um processo aqui onde vai se tornar real uma mudança na qualidade da intimidade e da conexão. Mas é só para quem de fato quer, porque exige da pessoa que vai vivenciar aquilo uma dose de determinação. Se ela não tiver, e para ter, aí entra na maturidade. Então, eu não sei se essa parte ao homem trai, porque... Eu não sei. Você não sabe? Eu não sei. Eu tenho essa percepção, mas legal, né? Por toda a história, por tudo isso.
E eu acho que fica muito perdido também, porque tem uma parte da psicanálise que é muito exposta e aceita relacionamentos com múltiplos parceiros, aceita que a monogamia não é para sempre, né? Que você não precisa ser monogâmico. E eu acho que aí as pessoas começam a ficar perdidas. Né? Não estou falando se é certo ou errado, porque eu faço parte de um grupo grande onde tem uma parte de sexualidade e o pessoal da sexualidade às vezes é aberto demais para o meu gosto, para algumas questões, desde a pedofilia para outros casos. Talvez por causa que a aceitação deva ser muito grande por algum motivo. Mas você tem essa mesma percepção que parte dessa estruturação da sexualidade, de comportamentos sexuais de múltiplos parceiros, onde tudo é permitido, também não acaba deixando as pessoas um pouco sem... Acho que o grande problema é a falta de profundidade nos assuntos, né? Por exemplo, eu já passei por algumas experiências com esse tipo de assunto, né? Poxa, até do ponto de vista filosófico mesmo, será que a gente não sofre porque nós nos obrigamos a nos entender como monogâmicos? Porque isso é muito esquisito. Você encontra alguém, você se relaciona com essa pessoa, você ama essa pessoa, constrói, mas você sente atração. E eu queria lembrar a pessoa que me disse isso, que eu acho que era até um psicanalista, eu achei maravilhosa essa percepção. É um ponto de vista muito diferente. Tá, vamos viver uma relação monogâmica, mas e se, de fato, no fundo, no cerne do ser, nós somos poligâmicos? Porque isso justificaria a atração. Aí eu escolho, eu defino, para a minha vida, que eu quero uma pessoa só. Mas quando eu me atraio, eu não tenho medo dessa minha atração. Porque o que eu percebo também é que existe um certo medo. Quando eu falei O Corpo Fala, aquele livro, mas ninguém escuta. Olha, isso que você está sentindo é normal, igual espirrar. Essa atração é ok, mas eu decidi essa pessoa para minha vida. E eu não estou falando aqui do ponto de vista moral, ético, mas de um lugar de maturidade. É isso que eu quero. E, por exemplo, você vai para um restaurante maravilhoso. Só que naquela rua daquele restaurante maravilhoso, tem outros restaurantes maravilhosos, mas você escolheu ir naquele, você se preparou. Faz 15, 20 dias que você está falando. Então, essa certeza do que se quer... É muito importante. Eu acho que transcende... o próprio Reich, né? O William Masters e Virginia Johnson, todo mundo que entrou para esse lugar, para um estudo empírico, para um estudo mais sério, um estudo mais maduro, eles enfrentaram esse tipo de coisa. Vamos estudar sexualidade, então agora libera tudo. Não, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa... Até o próprio Tantra. Existe o Tantra filosófico, existe o Tantra que a gente acredita do ponto de vista terapêutico. Mas existe uma vertente do Tantra que é só massagem tântrica. E eu não falo que é errado, eu falo que é outra coisa. Né? Eu falo que é um caminho que leva até aqui. Mas existe outra forma, outras possibilidades também. E esse estudo, esse papo filosófico mesmo sobre monogamia, poligamia, acho que a gente está um pouco distante do ponto de vista da maturidade, sabe, para falar disso. Porque eu vejo pessoas monogâmicas descendo a lenha na poligamia, mas eu vejo também uma forçação de barra de quem é poligâmico. Que tem que ser poligâmico. Esse aqui é o certo. Não, peraí, deixa eu me descobrir. Não, eu tô legal aqui com a minha relação, eu e ela. Eu tô muito bem. Não, aqui entendi, é legal. O que você tá fazendo é legal e eu te desejo sorte. Mas aqui... Então, quando você tem essa maturidade para escolher, eu concordo. Mas talvez quando você é muito jovem, muita opção, muita coisa, a pessoa se perde. Porque eu tenho muito adolescente, né? Então, assim, não, mas tem que experimentar isso, experimentar aquilo. Eu falo, não, a gente não precisa experimentar, a gente não precisa estar em todos os lugares o tempo todo. Pra gente que tem filho adolescente, isso é assustador. É difícil. Né? Você quer se relacionar com tal pessoa primeiro, você tem que se relacionar. Calma. Não é? Então, porque minha filha fala muito isso, né? Que as pessoas se beijam, todo mundo se beija, né? E ela tem um namorado. E vira e mexe na faculdade, alguém fala que fulano ficou com Beltrano que não ficou.
né? Então, as pessoas querem criar essa poligamia, mesmo que ela não exista, né? Por isso saem os boatos. Sim. Por isso que, muitas vezes, por isso que eu falo que às vezes as pessoas se perdem, porque você tem que ter uma maturidade para ser poligâmico, não é para qualquer um. Né? Então, por isso, eu acho que às vezes a gente se perde. Mas a gente tem função como pai, como sociedade, de mostrar que é aquilo que você acredita. Eu acredito na monogamia e acredito que a traição, ela existe em um momento do relacionamento, e não porque a pessoa não te ame, mas, sei lá, saí, bebi demais, né? Eu sempre falo isso para o Roberto. E aí o cara te traiu, tudo bem. Mas se você tá me traindo conscientemente 4 anos... Aí já, né? Eu já acho que assim, pô, aí o cara já teve tempo. Aí é uma questão de caráter, por exemplo, de uma geração mais velha, né? Que é um pessoal com mais de 55, 60 anos, que tem tradicionalmente na cultura a traição, né? Minha mãe, minha avó, minha bisavó foram traídas e aquilo se considerava normal, né? Hoje em dia, não. Não sei. Acho que isso dá pano pra manga. É mesmo. A gente, por lá, né, no Agra, faz muito tempo que a gente defende a meditação. E foi através dela que eu cheguei no Tantra. Foi muito por acaso, assim, muito por acaso. Porque... E qualquer tipo de meditação. Porque quanto mais você sabe sobre você vai ligando cada vez menos, sabe? As coisas. A opinião, monogâmico, poligâmico, eu sou assim. Não, mas aí você não encaixa, então eu não sou. Dane-se, né? Tem a primeira vez que eu estava na cidade de Jaipur, né, no Templo do Sol. É uma outra vertente tântrica, porque são muitos... Fundamentalmente, tem o Tantra budista e o Tantra taoísta. Você vai contar a história agora? Ainda não. Tem o Tantra budista e o Tantra hinduísta. Depois o taoísta. E nesse aqui, né, no hinduísta, eles falavam que essa é a principal fonte do sofrimento. A comparação. E aí, isso foi bem chocante para mim. Falaram assim, você só vai conseguir ser leve e até encontrar felicidade o dia que você aprender a ser desrespeitado. Olha que esquisito. Eu, como assim? Só de ouvir você se arma. Eu me armei. Como assim? Como assim ser desrespeitado? Você vai permitir que as pessoas te desrespeitem. Todo mundo. E você vai parar de se desrespeitar. Porque você permite que a pessoa te desrespeite. Mas aí, no segundo que ela te desrespeita, você se levanta e sai. E não dá mais atenção. Você pode me desrespeitar, mas eu não vou. Isso. Mas eu fico aqui, olha aqui, você me desrespeitou. Você tem toda a razão. Assim, quando as pessoas me desrespeitarem, eu tenho que sair. Isso me lembra um pedaço, assim, de uma história que eu falo muito com o Lucas. Falo assim, Lucas, olha, a pessoa fica aqui me perturbando, né? Aí o Lucas sempre fala assim, bloqueia. Mas por que você vai discutir com a pessoa? Bloqueia. É a mesma coisa, bloqueia, não permita. Até mesmo o bloqueio. O bloqueio é uma demonstração que a pessoa tem controle sobre você. Nossa, ela tá me afetando tanto... Lucas, ferrou. Tá me afetando tanto que eu vou bloquear... Não. É que no Instagram a gente bloqueia para não ficar discutindo com a pessoa, né? Mas bloqueia no sentido assim, não deixa aquela pessoa te invadir. Sim, mas isso é essa... exige da pessoa uma investigação interna, porque algumas críticas, né, não a maioria, mas algumas críticas, elas são muito boas. Muito às vezes, importante, sim. E às vezes a pessoa fala no tom errado, né, mas aquilo te afeta. Não, ninguém... Nesse processo, ao longo do tempo, claro que não sempre, mas na maioria das vezes, ninguém me tira desse centro. A gente tem um encontro lá todas as terças-feiras, né? Um encontro de meditação ativa. Eu ofereço... Onde é? Aqui no Campo Belo. Eu vou lá. Vamos lá, Roberto. Vamos. Assim, já ouviu falar de meditação ativa? É algo bem simples, tá? Olha a tua mão esquerda. Agora, tenta perceber a tua mão esquerda. Não é tão fácil perceber. Agora... Presta atenção na tua mão direita, só que você vai fazer isso aqui com a tua mão direita. Com a direita? Peraí, eu nunca sei. A direita é essa. Isso. Bem forte. Ai, caramba. Cuidado. Até bati. Bem forte. Agora, olha a tua mão direita.
olha como fica fácil perceber a tua mão direita. Meditação ativa tem mais ou menos essa lógica. Promove algumas práticas para ficar muito fácil perceber o corpo. Ah, eu irei lá. É incrível, é incrível. Sempre que termina, eu peço para todo mundo mandar uma mensagem para... Quero saber como foi a noite. Todo mundo manda, a maioria manda a foto do relógio. Olha aqui, ó. Eu dormi como nunca antes. Olha a qualidade do meu sono. Mas isso aí é uma coisa, é um benefício. Para mim, o mais importante é você... Primeiro, encontrar esse teu centro. Como é que eu sou calma? Como é que eu sou calmo? Então eu vou tomar conta disso aqui. Porque muitas vezes a gente só percebe o estresse quando já extrapolou. E aí você briga, grita, xinga. Não, peraí, o meu calmo... Eu comecei a sair. Aí entra a parte do desrespeito. Pode, tá tudo certo. Eu realmente não preciso desse respeito, mas eu preciso do meu. E é claro que não é simples assim, não é assim, mas é um treino, mas é muito interessante. Que vale muito a pena, não é? Como a Roberta tá aqui, ó, me cobrando, eu vou pedir para você falar a história do Tantra. Legal. Para poder fechar, pra gente bom. ver. Não, vou ter que marcar outra, Roberta. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Aí quem sabe o Lucas aparece, né? Tá bom. Rapidinho. Olha isso, eu adorei essa indireta. Do Lucas. Vou bater nele. Tem duas histórias do Tantra. O Tantra do ponto de vista filosófico, espiritual, e o Tantra da massagem tântrica. Né? A história do Tantra é que existiam os divinos, né? O panteão, os deuses, as divindades hindus. E existia uma época, segundo as histórias dos hindus, que a pessoa ela conseguia conversar. Você é um ser divino e eu, ser humano mortal, consigo falar com você. Desse jeito. O que eu faço? Faz isso. Tá fazendo besteira, vai para lá. Os deuses falavam com as pessoas. Só que existe um declínio, né, de tempo. São as yugas, né, as eras. Numa outra yuga, você até consegue falar com as divindades. Só que agora eu preciso fechar os meus olhos. Né? E eu consigo ouvir. Eu consigo ser ouvido também pelas divindades. Outra yuga, outra era, eu preciso de um templo. Agora ficou um pouco mais difícil. Para falar com as divindades, eu preciso ir lá. Daí onde vem esses templos de Khajuraho, aquelas... Maravilhoso. Coloca depois no Google. Tantra Templos. Nossa, que coisa magnífica. É algo... Até você falou da poligamia, da monogamia. São templos esculpidos há 1.400 anos. Esculpido em pedra. E você vê lá orgias. Você vê umas coisas... E vê casais sozinhos, só eles. E vê pessoas meditando. Tem toda uma história disso aqui também. Mas aqui nas yugas. Agora eu preciso dos templos para me conectar com as divindades. Só que nós estamos na última yuga. Nessa yuga, segundo os tântricos... nós estamos mais... É a época onde nós estamos mais afastados daquilo que é belo, daquilo que é honesto, daquilo que é certo. Né? E não certo, alguém diz que é certo. Certo aqui dentro. A gente sabe. A gente sabe quando a gente está fazendo mal para a gente mesmo ou para alguém. A gente sabe. A gente está muito distante dessa verdade. O Tantra vem nesse momento. Existem 3 escolas, né? Kaula, Mishra e Samaya. Kaula, Mishra e Samaya eram formas das pessoas aprenderem práticas tântricas para se reconectarem com o que é divino. Né? Tanto é que perguntam se Tantra é religião, de alguma forma. Do ponto de vista... De ligação, né? Etimológico. Né? O religare, ok, mas não como a gente conhece, religião. E essa é a história do Tantra, onde... a promessa, né, é que você entende que tudo está ligado, está interligado de alguma forma, e por conta disso se afeta mutuamente. É como se eu colocasse um lençol aqui nessa mesa, coloquei o lençol, aí eu coloco o microfone, o copo, o brinco, a pulseira. Se eu puxar o lençol, tudo é afetado. Isso é Tantra. Tudo está em Tantra. Então, quando eu percebo essa conexão, eu percebo que eu tenho que cuidar bem do outro.
Para poder tudo ficar equilibrado. Do meu filho, da minha filha, do meu marido, do meu trabalho. Eu cuido das relações, mas as relações comigo mesmo. A gente até brincou esses dias, né? Alguém falou, você tem plano de saúde? Eu falei, eu tenho. É cuidar dela. Esse é meu plano. Só queria o nome, né? Mas eu falei que um dos planos era esse, cuidar. Por causa dessa teia, esse tecido, essa urdidura. Tudo está conectado. Por conta disso, dessa história do Tantra, vem a história do Tantra terapia. Né? Quando a gente percebe que terapia é cura é resgate daquilo que é natural, né? Como é que eu volto para minha natureza? É nesse contexto que vem o Tantra. Falei do Reich. Os estudos do Reich ajudaram a revolução sexual dos anos 60. Não foi um êxodo, mas muitas pessoas foram para a Índia, conheceram e desenvolveram algumas das terapias que a gente conhece hoje. E trouxeram para cá. Muitas dessas terapias. Dentro delas surge o Tantra, né? Que, apesar de falarem, olha, a terapia tântrica é multimilenar, não. A terapia tântrica ela é de 90, né? Em 96, um grupo se espalhou pelo mundo, parte dele veio para São Paulo, e eles faziam práticas ali, vamos fazer as meditações ativas do Osho. E daí, alguns terapeutas falaram, olha, essa prática aqui pode juntar com isso. Essa estoque de pluma, estoque de borboleta, pode se somar com as manobras de Jelk, pode se somar com as técnicas do Mantak-Chia, né? Um taoísta incrível. E essa combinação, esse estudo, essa experimentação, daí surgiu a massagem tântrica que a gente conhece hoje. Quando eu e minha esposa conhecemos a massagem tântrica, foi em 2007. Eu tinha um espaço terapêutico perto do Maxud Plaza, aqui na Paulista, e era muito bom fazer aquilo, né? Ter um espaço terapêutico, um espaço para massagem, e uma terapeuta tântrica. Eu falei, nossa, como assim? Ela explicou, eu falei, nossa, eu quero muito estudar isso. Foi daí que eu conheci, me interessei, me beneficiei muito primeiro. E montou o seu espaço aqui no Campo Belo. Só que a gente trouxe muito da massoterapia, muito das imersões. Então, esse método acaba sendo um pouco diferente, porque tem eu brinco que é um espaço onde não tem espaço para nada la garantia soy yo. Se eu não puder explicar cientificamente o que acontece no corpo, não é terapia. É um achismo, aí tá tudo certo para quem vai por essa linha. Sendo terapia, a gente pega essa lógica do Tantra, né, de que tudo está conectado de alguma forma e traz para o comportamento humano. Não tem como eu te ensinar técnicas básicas ou avançadas do Tantra se o cuidado da relação não existe. Né? O cuidado com a relação, não só com o parceiro, com a parceira, mas o cuidado com você mesmo. Né? Então, tem esse entendimento que é meio que a lógica de qualquer terapia, né? Você entende para atender. Uhum. Então, primeiro a gente entende como é a vida, como é a rotina da pessoa para promover um caminho onde ela possa começar. É como, bem uma brincadeira que a gente faz lá, é como se nós fôssemos o Waze. Você quer chegar onde? Só vai aqui. Direcionando. Você está aqui. Vamos encontrar vários caminhos. Então, esse Tantra filosófico inspirou o Tantra terapêutico, né? E é lindo, é algo maravilhoso. É fantástico. E onde fica o seu estúdio lá no Campo Belo? Na Rua Visconde de Aguiar Toledo, 282. Visconde de Aguiar Toledo é perto... É uma travessa da Washington Luiz, pertinho do Aeroporto de Congonhas. Ah, tá, já sei. Mas é só digitar metodoagra.com.br. E você tem Instagram também? Tenho. Tantra com Patrícia Dan. Patrícia é sua esposa? Isso. Esse é o nome do Instagram e esse é o nome do canal do YouTube também. A gente posta 3 vezes por semana, a gente posta alguma coisa com dicas, alguma história. A gente tem um movimento bem interessante que são séries. A gente está fazendo séries no Instagram, né? São séries para contar essas histórias. Ai, né? Muito bom. Então, é isso aí. Eu vou falar que o Lucas perdeu por não estar aqui. Tá? Azar dele, mas a gente convida você de novo com a sua esposa. Será um prazer. Pra gente poder aprofundar essa conversa que foi sensacional, Dan. Muito obrigada. Eu que agradeço.